A gente parou aqui, né? Fiquei, mas vou voltar um pouquinho aqui o texto. E se essas pessoas do ônibus tinham de passar por essa provação que seria coletiva, como fica isso? Respondeu Miramês, que essa provação fique para depois. Há tempo para tudo, principalmente para provas coletivas. O nosso dever é, pois, proteger quem sustenta o Evangelho na terra, pelas vias da vivência, seja em qualquer religião, filosofia ou mesmo na política. O Evangelho na terra é um fenômeno dos céus, de grande interesse pelo Senhor. Ao justo, lançam facultados todos os meios de defesa, até a própria natureza o vigia em seus caminhos. Elisa, Sim? deixa eu só fazer um comentário nesse parágrafo. Quando ele coloca aqui nessa essa parte das provações, ele fala aqui da provação coletiva, aí ele coloca assim, como é que fica, né, se foi auxiliado e eles tinham que passar pela prova, né, o Miramês fala que essa prova fique para depois, há tempo para tudo, né, principalmente para as provas coletivas, né, o nosso dever é, pois, proteger. E, e aí ele continua falando. E aí eu me lembrei, o papai, ele, né, teve uma época que ele foi, ele viajou muito e dava muita palestra para criar grupos, né, na época era de apometria. E quando era aqui no DF, que ele ia de carro para fazer e voltava, eu costumava ir com ele. E uma pergunta que era muito comum quando ele ia mostrando, apresentando os trabalhos espirituais, pessoas perguntavam, mas como é que é? Aquela pessoa ela tem que passar por aquelas provas, né? E a gente está ali atuando. E, e é uma pergunta assim que ele fazia específico, mas na verdade ele serve para tudo, né? Nós estamos nos auxiliando. Se a gente fizer esse cálculo de, de provas de cada um, ele vai faltar o processo da caridade, né? Um, que o próprio Cristo ele vem nos ensinar, é nos auxiliarmos a carregarmos as cruzes uns dos outros. Então, conjuntamente, embora cada um tenha a sua, durante parte da trajetória, o próprio Jesus teve o auxílio em carregar sua cruz. E aí ele falava assim, olha, né, o meu pai é médico. Ah, ele fala assim, quando vem um doente, eu, como médico, eu nunca fico pensando, não vou dar o remédio, não, né? Não vou tentar curar porque ele tem que passar por essas provas. De toda forma, a gente tenta auxiliar e sabe que tem uma lei maior que é ela que conduz tudo. Então, é aquele aspecto do outro, ele se entrega, mas confiando de que tem uma consciência, uma inteligência maior que ele permite até certo ponto. Mas, né, o papel ali é se entregar completamente. E aí o Lancelot fazia exatamente essa pergunta, eu me lembrei dessas perguntas que faziam. Então é isso. Eu estava abrindo o texto, né, e dei uma voltadinha também, né, e estava pensando nisso. Porque, assim, eu penso que até essa coisa ele falar prova coletiva, mas que, na verdade, na minha cabeça, vale para as individuais também, né? É que a gente pensa, assim, prova como aquela coisa, a gente tem que passar aquela coisa ruim. Na verdade, essas provas podem vir de uma forma muito suave, a gente precisa compreender o que a gente fez de errado, né? A gente não precisa passar uma situação desesperadora ou de sofrimento para entender. Às vezes o entendimento vem até com um exemplo de alguém que está ao seu lado. Então, o que a gente precisa passar, ele fala aqui de provas, eu estava pensando, não necessariamente a gente tem que passar por aquele momento de sofrimento, de dor, de angústia. A gente tem que passar por um momento, seja qual for, em que a gente consiga se conscientizar e compreender
o que aquilo significa e onde foi que no passado a gente cometeu aquele erro. E a partir dessa compreensão, mudar nossos rumos. Era isso que eu estava pensando em relação a isso, né? E ele fala aqui no coletivo, mas vale para o individual também. Porque o que a gente precisa entender na nossa jornada, se por algum motivo de momento não pode ser naquela hora, vai vir depois, isso é inevitável. Mas não tem que vir na forma de uma prova, de uma expiação que nos cause sofrimento. A gente pode apenas, por uma situação simples que se apresente, compreender aquilo que a gente precisa aprender. Fiquei querendo conhecer essa senhora, cujo nome omitimos a pedido dos nossos orientadores. Criatura que merece tamanha atenção, até dos nossos maiores. Miramês meditou, encerrou a sua conversa nestes termos. Lancelã, vê o que está escrito no Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Até os familiares do justo recebem a misericórdia do Senhor, por estarem com ele vivendo. Assim sucedeu com os companheiros dessa senhora, no coletivo mencionado. Eles receberam a graça dos nossos superiores, por serem companheiros de viagem de uma criatura reta e que respeita as leis de Deus. Suspirei. Cresceu dentro de mim uma vontade de ser justo, de ser bom, de me autoanalisar, fazendo uma reforma íntima. No silêncio pensei. Então o justo não se preocupa com o mal, não tem medo de nada que o possa perturbar. Padre Galeno vem em meu amparo dizendo: Claro, claro, meu filho, que o justo não se preocupa com o mal, porque toda a sua atenção está no bem. Ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí pensei com esperança, mas que felicidade! Hei de chegar lá se Deus quiser. Depois de tudo resolvido naquela rodovia, fomos chamados para uma oração e Padre Galeno comentou: Depois que recebemos tanto, o nosso primeiro dever é agradecer ao Todo-Poderoso pela dádiva do seu amor. Reunimos com os vigilantes da estrada e foi dada a palavra a Caena, que assim orou: Luz que nos comanda a todos. Depois de um pequeno esforço nos serviços da fraternidade, abençoa, Senhor, os nossos corações, para que possamos perdoar, esquecendo as faltas, ajudar sem exigir recompensa e amar sem condições. Ajuda-nos a limpar da nossa consciência qualquer traço, por mais leve que seja, de discórdia, qualquer impressão, mesmo a mais branda, de dúvida sobre a tua bondade e o teu amor. Não nos deixeis cair nas tentações que por vezes dominam na terra. Agradecidos estamos pela tua assistência nas horas que a fraternidade nos une e que a caridade nos mostra o que deveremos fazer. E te pedimos, Pai nosso que estás nos céus, que revigores as nossas forças em todos os momentos em que estivermos lutando para estabelecer definitivamente o bem entre as criaturas. Senhor, olha essas almas de valores extraordinários, vigilantes das estradas, em cujas fisionomias lemos a ansiedade por ajudar os que passam. Abençoa aos seus esforços todos os dias e todas as noites, porque sobre os seus ombros pesa a responsabilidade de manter a ordem nas rodovias, sob o perigo da ação dos espíritos malfazejos que ainda se alegram com os infortúnios alheios. Pedimos também para que os reinos da natureza, que no silêncio da vida nos ajudam a assegurar a própria vida. Não podemos nos esquecer daquela mulher valorosa que viaja neste coletivo, abençoa o seu coração,
para que resista às duras provas por que passa seu lar, e as lutas que trava para os companheiros que se associaram a nós, sob a direção deste valoroso companheiro em Cristo, o nosso irmão maior, Miramês, instruindo-nos mais para que possamos amar com mais profundidade os serviços que a vida nos chama a fazer. Abençoa, meu Deus, o ar, a terra e o mar, e que essa virtude maior, o amor, seja o nosso caminho para sempre. Assim seja. Desceu do alto como que uma nuvem de fluidos, onde dominavam a policromia divina, e essa nuvem se fez como por encanto repartida. Essas divisões foram dadas a cada um de nós em um repasto de energia. Caena, ao perceber isso, ajoelhou-se, interceptando a parte que lhe cabia, com pensamento, com lágrimas nos seus olhos, e falou exteriorizando o amor. Senhor, essa parte que me toca por misericórdia, eu não a mereço. E se a tua bondade pode me ouvir, deixa que seja entregue aos vigilantes, pois eles é que são merecedores dessa bênção. Embargou a sua voz de emoção e nós choramos também. O grupo de vigilantes experimentou os mesmos sentimentos, mas foram tomados de luz e ficaram como estrelas iluminadas. Vi que o diretor daquele grupo perdeu também a voz e somente olhou para nós. Por seus olhos vivos, o coração transmitia a mais alta expressão de amor. Partimos, e ao longe se via aquele grupo de espíritos do bem, iluminados por graça de Deus, acenando as mãos para nós, com um adeus inesquecível. Miramês comandava a nós outros com pulso forte, tendo uma energia de nos assustar quando necessário, mas tornando-se uma criança quando o ambiente requeria. Contava histórias nos intervalos, mancheteando-as de humorismo sadio, e a alegria nos animava mais, valorizando a vida em todos os aspectos. A vida nos parecia cada vez mais bela. Nós tínhamos momentos de descanso na nossa colônia, não tanto quanto requer um corpo físico, pois trabalhamos umas 20 horas diariamente sem a manifestação do cansaço costumeiro, de quando estamos vivendo no corpo de carne. Só um instantinho, Elisa. Uhum. Que eu achei interessante o parágrafo anterior, né, quando diz, né, que Miramês tratava eles, né, quer dizer, que quase com mão de ferro, mas podia ser como uma criança, né? Isso é interessante, né, como a espiritualidade dá aquilo que a gente precisa, mesmo entre eles. Eles nos oferecem, nos entregam aquilo que a gente, mesmo sem saber, precisa. Quando a gente precisa de um pulso forte, eles agem com um pulso forte. Quando eles precisam de uma ingenuidade, né, digamos assim, de uma criança, eles nos envolvem com esse sentimento. Eles nos dão exatamente o que precisa. E aquela ideia de que quem é justo, quem é bom, tem que ser sempre aquele cidadão bonzinho, que concorda com tudo, que trata... Depende da situação. Se for preciso mais dureza, eles vão agir com mais dureza. Então, eles nos oferecem sempre, embora na maioria das vezes a gente não compreenda, né? Eles sempre nos oferecem exatamente o que a gente precisa naquele momento. É só isso. Eu vou aproveitar e nessa parte do Lancelot, que estava todo emocionado com o trabalho, agora ele vai falar que do ponto de vista espiritual, né, eles trabalham bastante. E eu fico imaginando a riqueza, como que deve ser rico, já está em um ambiente em que as pessoas já buscam a espiritualidade, que ele já é mais harmônico, não há tanto desperdício de energia na sobrevivência. E, né, antes eu falei, quando tem o caso do meu pai, hoje parece que tá vindo uns casos dele, né? Eu vou contar mais um também. Teve um que o meu primo Gustavo, que é, né, que é o médium que psicografou as informações do mentomagnetismo, aí ele teve um desdobramento, né? Já depois que meu pai já faleceu.
Ele se encontrou com meu pai. Ele, ô, tio! Aí ele, Tavinho, né? A gente chama ele de Tavinho. Tavinho, aqui tá bom demais, Tavinho, né? Venha logo. Brincando, né? Venha logo, Tavinho. Aí Tavinho riu. E eu fico imaginando mesmo como que deve ser bacana estar em um ambiente, já um ambiente fraterno, um ambiente onde é tamanha riqueza, porque ao mesmo tempo que eles trabalham, eles participam de cursos de capacitação, a gente vê que nessas obras, constantemente, esses espíritos eles estão em capacitações. Então deve ser algo muito comum. Eles estão ali e para fazer uma capacitação em uma outra cidade espiritual, às vezes em um outro planeta, em um outro plano. E aí vai auxiliar nos planos mais densos, às vezes vai passar cursos em planos mais altos. É uma riqueza, é o tempo todo, como é o trabalho e o aprendizado, sabe? Então é como se fosse ali uma eterna universidade, onde ele está trabalhando, mas está aprendendo, está participando de cursos, e é muito rico, é muito bonito, né? E um dia o planeta, agora a gente está nessa transição e o planeta ele vai se tornar isso, vai se tornar um local também de plena riqueza espiritual, aonde todas as instituições, as estruturas, elas vão estar voltadas para algo do crescimento espiritual, sabe? Então, que bonito a gente contemplar essa fraternidade no planeta, nesse plano, né, que em planos acima ele já tem, que vai começar a ser estruturada, né, que está sendo estruturada pelo trabalho de todos nós e que está acontecendo. Engraçado, essa tua história me lembrou uma que aconteceu comigo, né? Muitos anos atrás, ainda morava lá em Natal, né? Eu recebi numa reunião, eu recebi uma mensagem, né? Mas era um médium muito sério, né? Em que ele não dizia, né? Quem tinha mandado a mensagem. Se dissessem nomes para ele, ele não passava, que ele tinha muito medo de errar, né? Então ele me passou e me disse, ó, eu acho que é do teu pai. Aí depois eu lendo, eu achei que não, que era do meu avô, porque tinha umas palavras em italiano, né? Mas assim, uma das coisas que ele fala, escrevia, né, tudo, né, mas uma frase que me marcou muito, eu nunca mais esqueci. Aliás, acho que é a única coisa que eu ainda lembro da mensagem, quando ele diz: "Do lado de lá", isso ele fala, essa parte ele fala em italiano. "Do lado de lá, tudo é lindo, tudo é maravilhoso". Vocês contando, eu estava lembrando quando meu avô já estava desencarnando. Ele veio, o dia que ele veio se despedir de mim foi uns 3 meses antes dele falecer, e ele veio me falar sobre isso. Enfim, ele falou várias coisas para mim. A gente era muito próximo, muito amigo, e uma das coisas que ele me falou foi que Deus era muito bom, que era tudo muito bom. É, e, e ali para mim foi. Eu percebi que ele realmente estava fazendo, era o momento que ele estava se desligando já desse plano, mas que ele já estava em contato com outro plano e ele já sabia como seria. Tudo bem, ainda dá para ler mais um pouquinho. O corpo espiritual ou perispírito tem um pouco de diferença do físico, por estar em outra dimensão de vida. Certamente que o corpo material é verdadeiramente uma duplicata do espiritual. Todavia, o de cá obedece a certas exigências do ambiente em que vivemos. Quando subimos na escala mental, quando desenvolvemos de certa forma o campo dos nossos pensamentos, eles comandam os corpos que nos servem de casulo. A mente é tudo na vida, principalmente quando em espírito. Tão logo se forma o pensamento, já o estamos vivendo. Por isso é necessário que eduquemos com urgência os nossos sentimentos, para que não venhamos a cair em enganosas atividades. Nós vamos te dizer novamente uma verdade.
Deves aproveitar todos os tipos de regras para educar a mente com Jesus, porque se não começares na área da carne, terás que fazê-lo aqui, onde poderás encontrar mais dificuldades. Ganha tempo, dando início a esse trabalho aí mesmo onde estiveres, onde fores chamado a viver. Elisa, deixa eu fazer um Aham. comentário nessa parte do corpo espiritual. Opa, se puder Não, fala voltar. aí, fala aí. Eita, eu não tinha. Se puder voltar só o parágrafo. Ali, né, quando ele fala do corpo espiritual, e ele coloca aqui, né, quando subimos na escala mental, quando desenvolvemos de certa forma o campo dos pensamentos, eles comandam os corpos que nos servem de casulo. Então, nesses corpos energéticos, eles são multidimensionais, quanto mais alto, mais ele é um corpo de alicerce, ou seja, alterando ele vai alterando todos os corpos mais densos, até culminar no corpo físico. No momento que esses corpos mais altos, eles vão se harmonizando, o campo mental, a pessoa cada vez mais ela passa a buscar pensamentos e sentimentos que são mais elevados espiritualmente. Isso reorganiza e equilibra todos os corpos mais densos. E esses outros corpos, igual o nosso corpo físico, a gente se alimenta, esses outros corpos, eles se alimentam também. Ele tem processos de absorção, tem processos de transformação, de processamento, de armazenamento de energias, de circulação energética, levando esses elementos para várias partes. Há todo um dinamismo. E cada vez mais a gente vai sentindo menos desperdício de energia. A gente está sempre repleto de energia, mas um momento que vai se harmonizando, porque cada vez mais esses ciclos fechados de pensamento que desperdiçam tantas energias, formas mentais que não são boas, que consomem energias, elas passam a não ser criadas. Vão sendo criadas formas, pensamentos que são positivas, que são ligados a egrégoras muito boas. Então isso alimenta o ser. Né? Então, por isso que tem espíritos que praticamente ele nem precisam se alimentar, como Francisco de Assis, como a gente falou há umas 2 ou 3 semanas, a Teresa Neumann, né? aquela católica, que ela não precisava se alimentar de nada, né? Só nas orações ela... Então, é esse aspecto aí que eu queria trazer. Tá na hora de dizer que é só rápido, rápido. Como esse parágrafo realmente é de uma importância fundamental para a gente, né? Quando ele diz aqui, né, pensou, criou, né, quando ele diz, cadê? Você cria, você pensa e já está vivenciando aquilo. A importância que tem, né, no mundo que a gente vive, das informações que nos chegam, né, por televisão, por rádio, pelo amigo, pelo vizinho, porque quando a gente recebe o impacto de uma informação e a gente se fixa nela, a gente cria aquela atmosfera vibratória ao nosso redor. Inconscientemente a gente faz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma verdade incontestável. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vivencia, é aquilo que a gente cria de atmosfera ao nosso redor. E quando ele fala aqui no final do parágrafo, procura fazer o máximo disso aqui, porque depois no campo espiritual é mais difícil. É mais difícil por quê? Porque aqui, por causa até da barreira da carne, existem certas barreiras que minimizam esse contato direto com essas vibrações. E quando a gente está na espiritualidade, esse contato é mais fluido, é mais rápido. Então, mais rápido ainda, se a gente se desequilibrar, a gente vai estar vivenciando essa desarmonia vibracional.